Eu prometi para vocês que a gente ia bater um papo aqui com o jornalista Rica Perrone sobre tudo o que aconteceu neste final de semana em Valência, na Espanha, os atos de racismo. O Rica está aqui conectadíssimo, preparado para participar com a gente. Fala, Ricão, seja bem-vindo. Olha o Ricão aí. Tá bom dia, meus princesos. Bom dia a todos, menos a Antônia. Carioca. Tu tá de pijama, tu tá só de cueca que eu te conheço. Grande Ricão, sou Carioca véia, é você não tem complicado. idade pra ficar discutindo na Jovem Pan, velho. Tu tinha que estar fazendo programa lá na Rede Vida. O que você tá fazendo na Jovem Pan, velho? Ô, Rica, tinha que estar na Rede Vida, eu acho. Te amo, Antônia, te amo. Saudade. Ô, Rica, Carioca acorda tarde, né? Não, cara, acabaram, derrubaram a luz do meu prédio. Entendi. Maravilhoso. Isso que eu ainda viajo hoje. Ou seja, nem a mala eu não fiz, era pra eu ter acordado 6h30 da manhã. Escuta, Eu tô tentando, tô no 5G. Vamos falar do Vini um pouquinho, cara, porque eu quero entender um pouco como é que você viu toda essa repercussão e principalmente o que esse ato de domingo vai representar no futebol. Nada. Infelizmente. Você acha que nada vai mudar? Não. Nada? Não. Por quê? Porque estão cobrando das pessoas erradas, Paulinho. Estão cobrando, sabe o que estão fazendo? Estão cobrando da Liga, do futebol, da FIFA. E eu acho que existe uma regra 01 pra gente, quando ela não funciona, a gente cria 02. Né? E o que a gente está fazendo, nesse caso, é repetindo o que a gente faz no Brasil, só que cobrando da Espanha. A regra 01, o que ela diz, Paulinho? Ela diz que se eu pegar você na Avenida Paulista, aí na porta da Jovem Pan, e tacar um ferro na tua cabeça, eu sou preso por tentativa de homicídio, certo? Certo. Se eu fizer isso com você dentro do estádio, por que eles criam uma regra número 2? Dentro de um estádio, a regra diz que... se eu tacar um pedaço de pau na sua cabeça dentro do estádio, a regra diz que foi uma tentativa de homicídio. Por que eu não sou preso? Por que eu vou para um juizadozinho lá dentro do estádio e saio no final do jogo? Fica banido 10 jogos de vir no estádio. O que acontece dentro do futebol que é o universo paralelo? Então, por que você não pega na justiça comum da Espanha e 10, 15 pessoas identificadas por uma das 40 mil câmeras dentro do estádio hoje na mão de todo mundo e prende por um mês? Eu não sei qual que é a prisão que cabe, o tempo que cabe por uma atitude no meio de uma massa gritando com o estádio. Eu também vou ser honesto que eu também não sei, mas dá lá uma multa de $5 mil, $10 mil pro cara, bota o cara um mês na cadeia. Os outros não vão fazer, Paulinho, porque todo mundo vai saber que você vai ter uma consequência. Agora, quando você discute uma punição pro grupo, ou seja, vamos punir o Valência, vamos punir o Real Madrid, vamos punir a torcida, é exatamente o que o cara que é culpado pelo crime quer. Estar dentro de um grupo para ser inocentado. Mas o grupo paga e ele não. Deixa eu te provocar um pouco, porque é o seguinte, a La Liga e o seu presidente... Você não vai conseguir me provocar com esse pullover aí. Não me vem com esse papo, não. Calma aí. Rica Perrone, escuta o que eu vou te falar agora. O presidente da La Liga foi extremamente infeliz, cara. E as pessoas elas estão indo para cima dele e da Liga também, pelo fato dele ser o grande representante dessa liga de futebol, que é uma das maiores, a Premier League e a La Liga são as duas maiores ligas. E o cara, ao invés de ter o posicionamento que o Carlo Ancelotti teve, que foi brilhante, porque é difícil ter o posicionamento que o Ancelotti teve, porque foi no calor do momento. Logo depois, ali ele desceu a escada ali para a coletiva de imprensa, foi lá e falou, a La Liga tem um problema. O presidente da La Liga não, já começa a falar de questões burocráticas, passa aquele pano no racismo e tal. Por isso que a galera ficou focada na La Liga. Ele tá tentando salvar o produto dele, né, cara? Erradamente pra cacete, mas ele tá tentando salvar o produto dele. Eu imaginava que ele fosse bater, mas não tentar salvar tanto quanto ele tentou. Acho que ele passou bem do ponto. Parece que não é um problema pra ele, né? Agora, Paulinho, a gente nunca tentou uma coisa tão óbvia. É a mesma coisa no futebol brasileiro. O torcedor foi lá e fez não sei o quê. Por que você não individualiza o crime, cara? Tudo que um cara quer tá dentro de um bando e esse bando não ser identificado tem uma punição 1 milhão de vezes menor do que para ele. Se você individualizar o crime e o cara for punido, ele não vai fazer. O ser humano não é idiota.
Quer dizer, alguns são, mas a Eu maioria tenho dúvida, ainda... hein? Olha, É, eu gosto. Alguns. Você sabe que a única forma que eu ouço o esporte que eu me interesso é por causa do Rica Perrone, porque senão, desculpa, eu não iria, mas nem um pouco me interessar. Bom dia, viu, querido? Bom dia, querido. É o seguinte, eu acho. Obrigado pela roupa em homenagem à minha mocidade de Padre Miguel, gostei muito. Eu tô de acordo com o que ele disse, viu, Paulinho? Eu acho que isso teria que ser individual e não o grupo, sabe? Fê, deixa eu só fazer um break rápido para vocês que nos acompanham no rádio. O papo tá muito bom e continua, são 10 horas e 35 minutos. A história tem que ser... E para você que tá na Jovem Pan, nos acompanhando, a gente segue aqui. A história tem que ser individual, sabe? Não acho que tem que ser grupal, não tem que ser essa suruba jurídica, sabe? Mas é que eu acho o seguinte, isso que o Rica tá colocando, eu concordo com ele. A culpabilidade... Mas uma coisa não exclui a outra. Mas é que eu vejo exclui o seguinte, sim, exclui não tem sim. como você captar por aquelas imagens todos aqueles que gritaram, todos que participaram de alguma forma. Você vai Mas aí pega você o que vai vai naturalmente... verificar. Então, mas é o que os caras fizeram agora. Aliás, a gente estava até comentando aqui, eu até fiz essa pergunta para Antônia, Rica, que a tristeza dessa história é da gente ver os moleques serem presos na Espanha, né? É gente de 19, 24 anos, ou seja, é um moleque que tá começando a vida agora, que tá, surfando, começando tudo, começando a entender o que é mundo, o que é planeta, é tipo Pavanato. Aí o que acontece? Não me bota nessa não. Aí o que acontece? É tipo Pavanato. Esse cara é preso, ou seja, porra, que sociedade a Espanha tá construindo, cara, culturalmente? Em primeiro lugar também, né, Paulinho, eu acho que o que vale também a gente deixar claro é que a hora que um árbitro, por exemplo, que no meu entendimento talvez seja a maior autoridade dentro de campo, um cara desse tinha que ter saído preso no domingo, entendeu? Não vai, qual que é? Ele simplesmente vê, olha tudo aquilo, não toma nenhuma decisão. Você não tomou uma atitude? Então beleza, Não, pior, bonitão. É você que vai, então. Pior, quando Felipe. acaba, as coisas começam a mudar. O árbitro do VAR colocou uma imagem que não mostra o Vinícius Júnior sendo agredido e mostra somente ele se defendendo. Ou seja, ficou parecendo pro árbitro de campo que o Vinícius Júnior só ele tinha agredido e não foi o fato. Por que o árbitro do VAR fez essa opção pela imagem na hora de fazer o recorte, entendeu? Alguma coisa tem de errado, ele devia já ter sido responsabilizado, como você bem disse. Vamos ouvir um pouco o Rica, por favor, Rica. Cara, eu vou te falar, eu acho que transações que a gente perdeu o hábito e que deveriam ser um pouco mais comuns. Então, por exemplo, meu avô me ensinava muito isso quando eu era moleque, ele falava pra mim que eu não podia ver uma coisa muito errada acontecer e ir embora, que eu tinha que, se eu visse uma mulher tomando uma porrada na rua, eu tinha que ir pra cima do cara, né? E a gente não faz nada, assim. Quantos jogadores pretos tinham no campo? Quantos jogadores apoiaram o Vini ou ameaçaram e falaram, a gente vai parar o jogo, a gente vai sair, chega disso? Quantos fizeram isso? Nenhum. Então, assim, sabe, fica uma coisa meio... Então ninguém vai fazer, porque assim, olha só, se o jogador preto, o jogador africano, o jogador sul-americano, o jogador brasileiro, cola com o Vini e fala assim, ó, é o seguinte, a gente não pode pedir uma punição coletiva, porque seria razoavelmente injusto punir, sei lá, 2 milhões de torcedores do Valência pela atitude de, sei lá, quantos foram racistas, 3, 4, 5 mil no máximo. Também não é justo. Os jogadores do Valência pagarem, serem rebaixados, perderem pontos, também não me parece justo. É como se você pegasse todo mundo que está na frente de um quartel, botasse no ônibus e botasse preso, entendeu? Não que isso aconteceria, mas seria mais ou menos isso. Tipo assim, eu não quero saber quem que vai ser, quem que não vai ser. Eu vou pegar todo mundo. Então, eu não acho essa punição justa. Mas se os jogadores sul-americanos, pretos, brasileiros, africanos e tal, falassem assim, ó, é o seguinte, a gente está se sentindo desrespeitado constantemente, a gente não está concordando e é assim. Se as coisas não pararem, a gente não entra em campo. Irmão, isso. Acabou o futebol europeu. O futebol europeu não existe sem a gente. Seria só um monte de europeu, e o europeu não sabe jogar bola. Eles têm aqueles 10, 15 no máximo. O resto é tudo brasileiro, sul-americano e africano imigrante, irmão. Eles não vão conseguir. Só que também não tem nem atitude do lado de cá, nem atitude do lado... O Vini tá brigando sozinho. E o Vini tá brigando sozinho por quê? Porque ele foi o único jogador que demonstrou claramente pro torcedor rival o seguinte, eu sinto a porrada.
E eu não estou criticando ele, tá? Ele tem todo o direito de sentir. Cada um reage do jeito. Ô, Rica, mas ele só mostrou que sentia. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio agora. Turma, são 10h40 da manhã. A gente está batendo um papo aqui com o jornalista esportivo Rica Perrone, conversando com a gente, obviamente, sobre todos os casos de racismo contra o jogador brasileiro Vini Júnior. E aí o Rica estava usando uma argumentação que eu particularmente concordo, turma. Eu concordo em parte. Eu concordo. Bom dia, Rica. Eu concordo com o ponto de que é preciso individualizar as condutas e o que é crime fora do estádio é crime dentro do estádio. Isso aí eu concordo totalmente e é uma coisa absurda que a gente normaliza no Brasil, inclusive. Eu concordo que temos que bater nessa tecla. Agora, isso dito, o fato de ter um crime que precisa ser apurado pela justiça e tudo mais, não isenta o debate sobre a questão esportiva, porque o ponto é, quando a torcida faz isso, desestabiliza emocionalmente o Vini Júnior, eles estão tendo uma vantagem esportiva aí também. Então é importante ter uma punição esportiva também, na minha visão. Então, discordo completamente. Você acha que o Vini não teve o desempenho esportivo dele prejudicado com o que aconteceu? Pode ter tido, mas assim, a gente faz isso no futebol com os mais diversos xingamentos há 100 anos. Então não é porque esse especificamente mexeu que a gente vai abrir esse precedente de mudar o resultado, porque os jogadores do Valência, que são quem vão perder os pontos e vão perder o campeonato, eu não estou falando para mudar o resultado, mas, por exemplo, você pode fazer uma punição de jogo de portas fechadas, ou de jogo sem renda. Vamos supor, você torce pro Valência. Vamos supor que você torce pro Valência, tá? Você estava lá? Não, mas o ponto Você não pode ir no próximo jogo, mas o clube, mas o clube teve um benefício, mas o clube teve um benefício esportivo e precisa ter uma punição esportiva também. Não, cara, porque a gente não tem, o clube não tem, isso é uma utopia das pessoas acharem que o clube tem poder sobre a torcida. Ele não tem. O que a torcida faz no campo não é responsabilidade do clube, ela não tem como impedir isso. Eu não acho que a gente pode passar o pano e passar a mão na cabeça do dirigente esportivo. O que ele pode fazer? O clube pode, por exemplo, usar o aparato de som do estádio para dizer, parem com esse xingamento. Okay, esse xingamento não é aceito. Foi feito no jogo do Corinthians e São Paulo aqui domingo passado. A torcida do Corinthians fez o quê? Triplicou o grito. É que o problema é que torcida não é nem pessoa física e nem pessoa jurídica nesse enquadramento. Ela fica num limbo, entendeu? É que a gente tem essa ideia de que a torcida do clube pode ser comandada pelo clube. Eu entendo que de fora pareça ser assim, mas não é possível fazer isso. Mas o clube não tem esse poder, até porque a própria torcida de futebol, e aí eu vou um pouco além, a torcida de futebol hoje, principalmente no Brasil, por exemplo, e eu imagino que não deve ser muito diferente fora, ela é uma propriedade do que ela vai fazer ou não da organizada. A organizada toma as iniciativas do que vai ser cantado, feito ou não. E o restante vai ou não vai na onda. Muitas dessas organizadas são ligadas ao crime organizado. Você não vai falar não, irmão. Sim. E os clubes são coniventes com isso. É verdade. Os clubes são coniventes. Se você fosse dirigente, você também ia ser. Não, mas tá errado, Você vai fazer o quê? Se a polícia punir o clube, tem que punir o clube também. Não, peraí. Uma coisa não exclui a outra. Não, exclui sim. Uma coisa é nada e outra coisa é o mundo. Não. Se tem um PCC por trás de uma torcida organizada, você é presidente do Vasco, tá? Eu ligo pra você e falo assim, nós vamos fazer o protesto tal. Tu vai ser o machão que vai chegar pro PCC e falar, no meu clube não! Vai fazer? Não vai fazer. O que acontece, os clubes cedem o espaço físico. Mas na Espanha poderia ser diferente, né? Porque eu acho que lá também não... Não, o PCC lá eu acho que não tem PCC. Também se tiver... Antônia... Eu acho que não. Peraí. Deixa eu chamar a Antônia pra conversa aqui. Antonella. Pois é, lá tem máfia. Por favor, Antoninha. Depois olha teu WhatsApp que tu já vai acordar. Você fica mandando WhatsApp pra mim no meio do programa do Morning Show. É porque eu sei que você tem déficit. A ideia aqui é te atrapalhar mesmo, a ideia aqui é te arrebentar, porque você tá merecendo. Levanta e mostra a cueca, que eu quero ver. Deixa eu falar uma coisa, Rick. Eu acho que o que os meninos estão querendo dizer é o seguinte, por exemplo, a gente tá num show, né, por exemplo, você vê, vamos citar aqui, Ivete Sangalo, aí tem uma pancadaria no meio do show dela. Ela para, e muitos artistas param e falam, não vou continuar se vocês não pararem com isso. Exato. Eu acho que os meninos é o que os jogadores tinham que ter feito. Exatamente. Uma partida de futebol é um show. Então, eu acho que o que os meninos estão querendo dizer é o seguinte, por que esse árbitro, se ele não compactua desse absurdo, por que ele falou, parou, se vocês retira aquela dúzia lá de racista, bota pra fora,
Agora o show continua. Aí sim é uma postura legal, bacana, coerente do dirigente de um clube de futebol. Agora, deixar rolar e no final a vítima ainda ser punida, é sacanagem. É disso que eu acho que os meninos estão falando. Eu concordo. O que eu não concordo é que o Thiaguinho possa ser impedido de cantar, eventualmente se acontecer no show dele nos próximos meses, que o Thiaguinho não receba o dinheiro daquele show porque os fãs dele brigaram, ou que a casa seja fechada porque 2 pessoas bêbadas se pegaram na porrada. Sim. Essa parte que eu não concordo, entendeu? Sim, claro. Mas que tinha que acontecer isso, que os próprios jogadores tinham que entrar e falar, não. Agora, ô Rica, com a tua experiência futebolística aí, não tem mais clima pro Vini ficar no Real, né? Você acha? Cara, 2 golzinhos resolve, tu sabe, né? Você acha? 2 golzinhos? Não tem uma troquinha aí com o Mbappé, não? Que pode rolar? Eu acho que se fosse ele, eu sairia porque realmente tá pesado. Tipo, são 10 denúncias já. Tipo, é o tempo inteiro. É com ele. Mas o Mbappé é branco, gente? Não, mas é com o Vini a parada, não é com o preto. É verdade. É com o Vini. É individual. Mesmo porque há outros jogadores negros no Real Madrid, só que eles pegam o que o Mano falou ontem. Exato. Ele sente. O cara sente e o cara é estrela, entendeu? Então, no momento em que o cara ele demonstra pra todo mundo que ele tá sentindo um incômodo com isso, os caras vão lá e intensificam. Porque os caras sabem que eles interferem no jogo. Eu também não saía. O pessoal falou, eu também não saía. Você interfere no jogo. Agora, você pode ter 2 atitudes. O Daniel Alves, lembra quando fizeram isso com o Daniel? Jogaram uma banana nele, comeu a banana, jogou de volta e bateu escanteio. Nunca mais fizeram com o Daniel. Por quê? Porque ele não se abala. Mas a gente não pode exigir que o Vini tenha a personalidade do Daniel. Porque cada um tem uma personalidade e tudo bem. Exato. Cada um reage de um jeito, né? Esse tipo de postura. E a postura mas ele assumiu muito claramente que ele sentia. E aí, como dentro do estádio, a única coisa que o torcedor pensa é: como é que eu ganho o jogo? Se tiver que fazer na hora ali, eles fazem. Depois eles pensam. Por isso que eu falo, a maior parte dessas pessoas nem sequer são racistas. Eles estavam desportivamente preocupados com o resultado e por isso cometeram um crime. Ou seja, são pessoas inconsequentes e burras. Mas nem sequer é o caso deles serem realmente racistas. É porque o Vini demonstrou que isso interferia no jogo dele. E aí, dentro do futebol, os caras fizeram. Agora, não é possível que ele tenha que acontecer 10 vezes para eles irem atrás dos suspeitos de não sei quem prender alguém. Por que não prenderam a primeira? Não tinha acontecido as 10. Não, os caras fizeram o boneco e ninguém fez nada. Só fizeram agora. Fala, Pavanato. Agora foi o Mundial, né? Eu acho que o ponto que o Rica levantou sobre você não punir o coletivo, mas punir e responsabilizar os indivíduos é muito importante, porque recentemente entrou em voga o debate sobre o racismo estrutural, né? E daí quando você vai analisar a questão do racismo estrutural, como você pune as estruturas sem que inocentes sejam responsabilizados no meio e sem que os reais culpados não acabem escapando dessa punição? É muito difícil fazer esse tipo de juízo. É por isso que essa questão do racismo estrutural, para mim, ela é bem confusa, porque somente indivíduos são responsabilizáveis. Não faz sentido você coletivizar a culpa, aí quem é inocente acaba sendo responsabilizado e o cara que realmente é culpado escapa. Ele entra ali no meio do coletivo, a punição é diluída e ele não é responsabilizado efetivamente. É por isso que eu acho bem problemático esses debates modernos. Eu concordo com o Rica de que o coletivo, é muito difícil você responsabilizar o coletivo. Porque no coletivo tem inocente e tem culpado. Aí você joga todo mundo da torcida no meio? Não faz sentido. Mas tem a complacência, a questão não é estrutural, é institucional. Tem uma cultura institucional em torno do clube permitindo aquilo. E eu falo isso como alguém que viu a transformação dos anos 90 para hoje dentro do estádio no Brasil. Sim. Nos anos 90 havia uma complacência da torcida. E eu falo inclusive no esporte. Eu presenciei cenas de esporte contra Náutico, tinha um goleiro Nilson, que era um goleiro negro, e a torcida do esporte imitava um macaco e tinha uma complacência com o racismo dentro do campo. Então, o meu ponto é preciso ter uma mudança cultural. Isso passa também por punir o clube. Eu gosto muito desse debate pelo seguinte: a torcida do esporte, de modo geral, ou a do Náutico, ela é branca? Não. Então, como é que eles estão sendo exatamente racistas? Mas estão usando... tentando estabilizar. Mas estão usando do racismo para desestabilizar. Uma coisa não exclui a outra. Você concorda comigo que eles estão usando do racismo, mas que eles não são racistas?
Mas aí eu acho que uma coisa também não abona a outra. Não. Eu tô te perguntando se você concorda comigo. É que a realidade de Pernambuco é completamente diferente. Por exemplo, você pegar a imagem da Espanha, não tinha um negro na arquibancada. É lógico. E de forma geral, eu não acho que seja saudável a gente rotular e carimbar. Esse aqui é um racista essencialmente. Eu acho que as pessoas, elas se comportam de forma criminosa ou adequada. Então foi um comportamento racista. Não quer dizer que a pessoa é uma racista eterna e que vai morrer sendo racista. Ele é um racista em desconstrução. Já diria Fábio Porchat. É isso, Mas posso levantar um ponto aqui? O Mano, ele disse que não é estrutural, é instituição. Exato. Mas quem financia a instituição? São os torcedores. Se você prejudica o clube, você está punindo torcedores inocentes no bojo, entendeu? Então não tem como fazer essa divisão clara. É o reconhecimento de que há uma cultura de normalização dentro do estádio daquela atitude. E isso precisa ser combatido. Olha, vou ser bem sincero, eu não vejo os clubes relativizando o racismo. Pelo contrário, eu vejo sempre os clubes se posicionando contra. O presidente da Liga estava normalizando. O presidente da Liga, sim. O presidente da Liga é um. Todos os clubes do mundo, todos os campeonatos do mundo andam com faixas, camisas, racismo, não, e etc. Mas fecha o olho quando a própria torcida, tem um comportamento racista. Turma, ou seja, é um discurso hipócrita. O Valladolid tirou 3 torcedores dele, perderam a carteirinha, não entra mais no estádio, tá? Mas o problema eu entendo o que você está dizendo, eu não tiro a tua razão, mas na prática, quem conhece como funciona o futebol por dentro, não tem essa chegada para resolver. Sim. Não tem como um dirigente de clube subir lá no meio de uma organizada e resolver, entendeu? Rica, é importante a gente destacar aqui o seguinte, turma, não dá para comparar Brasil com Espanha. É inviável fazer qualquer tipo de comparação que a gente compare casos de racismo aqui e lá, porque lá, se você olhar a questão histórica espanhola, a construção da Espanha sempre foi baseada num povo único. Lá você não tem miscigenação, lá você não tem contato com a comunidade negra. Tem um componente do colonialismo também, da xenofobia. É toda uma questão de construção cultural dos caras, entendeu? Então a situação dos caras lá é infinitamente pior do que a nossa. O cara querer falar o racismo no Brasil. O que acontece na Espanha é o racismo em larga escala, é grau máximo ali. Os caras, foram criados assim, infelizmente, na sua ampla maioria. Por a Argentina da Europa. Cultural. O Rica querendo ofender os espanhóis, pelo amor de Deus. Daqui a pouco tá todo mundo Rica atacando. Gosta de a Espanha tá atacando o Paulo Matias daqui a pouco. Mas infelizmente, e eu não tô falando aqui todas as pessoas, isso é uma construção cultural ali, se você olhar a história do país. A história que faz parte, né? Assim. Faz parte, enfim. Enfim, Rica, deixa eu te agradecer, meu amigo, pela sua participação aqui no Morning Show. Muito deixa bom ele bater. Até o final aqui, meu. Você que sabe, quer falar com a Mariana Vaz, fica à vontade. Mari, deixa ele até o final. Vai acabar minha bateria daqui a pouco. Ainda tem, mas vai acabar minha bateria daqui a pouco. Rica, eu acho que a gente vai esticar até meio-dia só pra você perder o seu 4G. Tá ok, tudo bem. Você sabe que eu não falo não pra você, Paulinho. Ele só fala não pra mim. Paulinho, ele não fala. Pra você eu falo, velho. A nossa Janja. Ela fica nervosa. Fica. Rica, obrigado, meu lindo. Valeu, viu? Qualquer coisa, estamos por aqui. Dentro da mão dele tem um pacote de Rivotril, um negocinho aí. Abre a mão. O quê? Rivotril na mão dele. Eu acabei de ver o negocinho do Rivotril. É isso aí. Não, é cigarro eletrônico. Você vai morrer ainda por causa disso. Vai chupar outra coisa. Não, aqui não gosto não. Muito bem. Não gosto não. Tchau, Rica. Abraço pra você. Obrigado, valeu.